Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre e todo mundo pode. Passei pobre e você também pode. E aí, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Estamos começando mais uma aula marota aqui no nosso curso para pobres. E lá vai eu atropelar o carro. Como é que é o negócio? O carro na frente dos bois. Não é isso? O que acontece? O nosso colega Daniel, nosso querido aluno, está chegando no concurso público, está apanhando do português, mas tem pressa e nós não podemos construir uma base muito sólida do nosso colega Daniel, razão pela qual tentarei, não sei de que maneira, pular a base do português e ir direto para o que cai no concurso. Não sei se vou conseguir, tá certo? Mas tentarei ensiná-lo aqui. Vamos então falar sobre a crase, isso que cai muito em concurso público, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, crase. O que é crase? É o acento grave indicativo de crase, na verdade. Qual que é a crase? Aquele acentinho assim, ó. Assim, ó. Belezinha? Mas, a bem da verdade, crase não é o acento. O nome do acento é acento grave, tá? Ele apenas indica a crase. E o que é a crase? A crase é a união de duas vogais iguais, tá? Quando há duas vogais iguais, você tem lá A e A juntos, você não vai falar, vai ter duas vogais A. O que você vai fazer? Você vai colocar a crase e apenas uma vogal A. Ok, coisinha. Isso é a crase. Meus agradecimentos à professora, deixa eu ver o nome da mulher aqui, blog Flávia Rita, que criou essa tabelinha marota que nós pegamos emprestado. Mas estamos dando os créditos porque nós somos idiotas. Não gostamos de processo. Tá joia? Vamos lá. Aqui, Daniel, esse organograma aqui feito pela professora Flávia Rita, ele traz aqui as possibilidades de crase obrigatória, tá? Obviamente, aí depois a gente vai abordando o restante aí, mas só de você saber onde é obrigatório ter crase, você já sabe onde é que você não deve pôr, tá? Porque se o resto é facultativo ou proibido, você evita colocar, tá certo? Então, você aprendendo aqui onde é o obrigatório, já está meio caminho andado. Nesse sentido, casos obrigatórios. Eventualmente, pode ser pela fusão. O que é fusão? Desta vez foi perfeito. Finalmente ele aparecerá. O guerreiro que derrotará Majin Buu. O que é esse? Dá pra sentir uma presença incrível. Eles conseguiram, foi um sucesso. Como eu não consegui estudar muitos verbos com os senhores, veja bem, vamos fazer aqui alguns exemplos. Quando é a fusão? Já vimos aí, é a junção de preposição e artigo tal, ou preposição mais pronome demonstrativo. Vamos por partes, tá? Ó, primeiro caso aqui de fusão. Preposição mais artigo definido.
Ó, obedeceu às leis de trânsito. Perceba você, cara pobretão, que o acraseado, ele precisa concordar com o objeto a qual se refere, tá? E não com o seu antecedente. Então, por exemplo, obedeceu, você fala, não, obedeceu é masculino, não vou colocar um as, tá? Mas você está referindo à lei, tá certo? Então, a lei é feminino, tá? E leis é plural, então, feminino e plural. Obedeceu às leis de trânsito. Aqui está um verbo transitivo direto, por quê? Porque quem obedece a alguém ou a algo, tá certo? Ele precisa dessa preposição para se referir a que obedeceu, tá? Então, obedeceu a e o artigo definido a aqui, que faz referência à lei, ele ficaria a. Então, por isso, nós colocamos o acento grave, que faz a indicação de uma crase, que é a fusão desses dois a. Uma outra possibilidade é a fusão pela preposição mais pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Como que é isso? Perceba na frase. Obedeceu àqueles rapazes. Nós já falamos sobre o que é pronome, né? Pronome, lembramos, é uma palavra que acompanha o substantivo, que pode substituí-lo direto ou indiretamente. Então, para que a gente não fique a frase repetitiva, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Obedeceu àqueles rapazes. O pronome é demonstrativo porque é que nós falamos da outra vez lá em cima na outra aula. É demonstrativo o pronome que faz referência e indica a distância da pessoa que fala, né? Do que ele aponta, né? Do que ele está falando, do objeto a que ele se refere. Então, por exemplo, aqueles rapazes. Aqui nós estamos perante um pronome demonstrativo de terceira pessoa. Aqueles rapazes. Estou demonstrando que está bem longe, apontando para lá, tá? Então, se fosse aqui da primeira pessoa, eu faria estar perto desses rapazes, aqui mais próximo aqui, né? Bem aqui próximo de mim. Estou demonstrando a distância entre quem fala e o substantivo aqui, tá? A que se refere. Pois bem, havendo preposição mais... meu Deus do céu. Havendo preposição mais artigo definido, você coloca crase. Havendo preposição mais o pronome demonstrativo, quando ele for com a letra A inicial, você coloca também a crase, tá bom? Então, por isso que a aula é meio complicada, a gente pular etapas, porque depois não lembra o que é preposição, não lembra o que é artigo. Aí é foda, entendeu? Então, isso aí que é o problema. E aí, nosso colega Daniel, que a gente atropela tudo, depois ele fica aí batendo a cabeça. Mas vamos tentando aqui. Se for o caso, nós voltamos e puxamos ele, começamos de novo lá na outra aula. Depois ele reassiste esta aula quando ele estiver mais preparado com a base, tá ok? Como eu disse, em geral, o caso de se usar a crase é pela fusão, tá? E há alguns casos que utilizamos eles em razão da tradição, né? O que é a tradição? É tradicional que se usa, foi um costume criado, né? E aí nós utilizamos o acento craseado, né? Que é o acento grave indicativo de crase, tá bom? Então, essa tradição, como é que ela ocorre? Em geral, pelas expressões circunstanciais femininas, tá certo? Vamos dar uma lida aqui, à noite, às vezes, às vésperas, à espera, à procura, à beira, à tarde. Então, veja que não há junção. Por exemplo, alguém pode perguntar: que horas você vai... Aliás, em qual período você estuda? À tarde. À tarde.
tá? Você utiliza por tradição na hora da escrita, tá? E não há nada antes, não há preposição antes, tá certo? Para você fazer essa fusão, tá joia? Não há preposição, não há pronome, não há nada atrás. Então você apenas utiliza esse artigo, por assim, com a crase, em razão dessa tradição, para expressar essas circunstâncias femininas, tá? Ó, indicação de horas. Saiu às 3, voltou às 8. Perceba você que não há necessidade de outro a, né? Mas ainda há a crase em razão da tradição, tá joia? Aqui, ó, expressões moda de, maneira de. Então, escrevia a Machado de Assis. O que ela queria dizer? Que ela não escrevia do mesmo modo que Machado de Assis escrevia, né? Igual fazia pastel a la Portugal, igual eles falam, né? É nesse sentido, né? Um jeito de fazer, né? Uma maneira de você indicar que fazia igual. Então, essas circunstâncias aqui são circunstâncias femininas que não se enquadram nessas regrinhas aqui, ó, de pronome mais pronome demonstrativo, de pronome mais artigo definido, porque não há esse cenário aqui embaixo formado, nem de proposição nem artigo. Mas essas expressões femininas que levam o acento de crase, né, o acento grave, em razão dessa tradição nossa, tá joia? Aqui, velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula, viu, Daniel? Como se você já soubesse o que é o que eu estou falando, porque senão eu vou ficar voltando e explicando, aí não vou sair da aula nunca. E aí, a hora que você vê que você não consegue, a gente volta na ordem correta, como a gente estava fazendo, tá? Porque aqui, ó, crase, por exemplo, vamos falar de crase, eu preciso falar de regência, tá? E termo regente. Então, se você depois quiser pesquisar o que é termo regente, ou quiser que eu volte e ensine, aí você me fala, depois você já vai rever essa aula novamente, tá? Rever novamente já ficou errado. Não fale isso. Vícios da língua. Bom, vamos lá. Ó, como falávamos, preposição só existe quando alguém pede. Então, veja bem. O que eu quero dizer com isso? O verbo precisa pedir a preposição. Alguém precisa pedir. Uma palavra ali precisa pedir uma preposição. Então, quem obedece, obedece a alguém. Então, tem que ter o a. Quem obedece, obedece a. Tá? Então, é preciso ter aqui o artigo definido pela necessidade de regência do verbo, tá? Ó, a preposição a mais artigo a ou as, já falamos, né? Que aqui, ó, preposição... Ah, que dor de cabeça. Mais artigo a ou as, que é o primeiro caso. E a preposição a mais pronome iniciado por a, né? Então, ó, preposição mais pronome demonstrativo iniciado por a, tá? Já até coloquei aqui. São duas as situações. O termo regente exige a preposição a, como é o caso de obedeceu, obedece a, tá? E o termo regido deve ser feminino, admitindo o artigo a. Então, por exemplo, Daniel foi, quem vai a algum lugar, tá? Então, ele foi a. E fazenda é o termo regido, tá? Então, o termo regido aqui é fazenda. Então, Daniel foi a, que ele tem que ir a, é obrigatório. E fazenda também tem o outro a aqui, foi a fazenda ajudar seu pai. Neste caso, como ficaria, a gente reformula. Daniel foi a fazenda ajudar seu pai. Tá joia? Essa é a situação, tá bom? Porque quem vai a algum lugar, é o termo regente, tá? E o termo regido, fazenda, ele é feminino e está admitindo um outro a aqui, tá joia?
Esse é o exemplo aqui. Talvez assim você já entenda o que é termo regente e termo regido, sem que precisar que eu faça uma aula de regência. Me fale aí, depois nós voltamos. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Perdão. Ó, se antes da palavra masculina, a de quem tiver ao ou aos, né, flexão no plural, a crase obrigatória na palavra feminina. Por exemplo, ó, o que aconteceu com esse trem aqui, gente? Ó, Daniel foi à fazenda. Tem uma crase aqui, certo? Aí, o que eu tenho que fazer, ó, para saber se tem crase? Vamos colocar se Daniel foi à fazenda. Eu vou trocar essa palavra fazenda, que é feminino, por uma palavra masculina. Vou colocar para bar. Se a hora que eu colocar a palavra masculina no lugar da feminina, aqui ficar com ao ou aos, aí a palavra feminina recebe crase obrigatória. Tá? Deu para entender? Então presta atenção. Ó, Daniel foi à fazenda. Foi à fazenda. Se eu deixar, agora se eu trocar o fazenda feminino pelo bar, que é masculino, e aqui aparecer ao e não mais a, quer dizer que aqui eu preciso de crase. Agora veja como não colocar a crase. Se antes da palavra masculina tiver a ou o, também nas flexões do plural, tá? Ó, Daniel comemorou a vitória. Tem a aqui? Aliás, tem crase aqui? E aí? Aí o que você faz? Você troca de novo. Vitória é feminino por uma palavra masculina. Aí o que eu troquei? Daniel comemorou o título. Se agora não aparece mais ao. Comemorou o título. Se agora apareceu o ou a novamente, aí aqui não tem crase. Entendeu? A palavra feminina não vai ter mais crase. Tem uma diquinha aí que serve para gabaritar a prova marota bem mais rápido, tá joia? Vamos aqui para mais um exemplo aqui para você entender, ó. Preposição a mais pronome iniciado em a. Isso aqui é mais um caso de fusão, é o último caso de fusão aqui, não é, ó? Cadê? Preposição a mais pronome demonstrativo iniciado pela letra a, tipo esse aqueles, tá? Ó. Cadê? Aquele é aquilo. Tá joia? Vamos lá. Pronome iniciado em a. Daniel visa. Ó, aqui o. Quem visa algo, tá? Então presta atenção. Daniel visa aquele cargo. E aí? Vai ter crase? Porque veja só. Nós temos aqui, ó. Quem visa algo. Então visa a. E aí tem o aquele aqui. Então, obrigatoriamente, nós colocamos a crase, tá? Para não ficar esses dois as aqui. Porque você não pode usar o a emprestado do aquele. Quem visa algo. Já vou direto pro a do aquele. Não pode, você tem que botar o outro lá, tá? Ó. Outro caso aqui. Preposição a mais pronome relativo qual ou quais. Tá, vamos lá. Era linda a garota a qual fiz alusão. Perceba aqui uma situação diferente das demais. Isso aqui, ó, é uma pegadinha marota. Quem faz alusão faz alusão a algo. Mas eu vou colocar aqui alusão a, não posso pôr a aqui. Então, esse a de cá é o a do alusão. Nós só reorganizamos. Então, era linda a garota a qual fiz alusão. Quem faz alusão a algo. Aí eu jogo mais um a aqui, tá? Para me referir à alusão. Neste caso, ficou dois as aqui. Ficaram dois as. E aí, o que vai fazer? Era linda a garota a qual fiz alusão. Então, aqui eu vou usar o a craseado, tá certo? Ó, mais um caso aqui. Preposição a mais pronome demonstrativo a. Por vezes, o pronome, o a não vai ser artigo.
ele vai ser próprio pronome demonstrativo, como já falamos, já explicamos o que é pronome demonstrativo, tá bom? Então vamos lá, ó. Preposição a mais pronome demonstrativo a. Refiro-me a aquela gostosa. Posso deixar esse a aqui? Posso. Ou, aliás, esse aquela aqui, mas se eu quiser tirar o aquela também, eu consigo deixar assim, ó. Perceba que nós não temos aqui um A do lado de cá, nessa palavra de cá, nessa qualidade aqui, nesse adjetivo. Então, refiro-me a gostosa. Aí, eu colocando o a craseado aqui, é como se tivesse o aquela aqui ainda, entendeu? Ele fica subentendido. Refiro-me a gostosa. Beleza? Tá certo? Bom, aqui, ó. Outro caso aqui, já falamos lá, né? Cadê, ó? Locuções femininas, ó. Então, nós vamos explicar agora as locuções femininas como são, tá? Então, vamos lá. As locuções femininas, elas podem ser adverbiais de tempo, lugar e modo, tá? Ó, exemplo. Daniel saiu à tarde, retornando à noite. Locução adverbial de tempo, né? Nós estamos falando do tempo, que era tarde e depois ficou à noite. Ó, Daniel foi à fazenda e após a lanchonete. Locução adverbial de lugar. Daniel saiu às pressas. Aqui nós já estamos nos referindo ao modo como Daniel saiu. Foi às pressas, foi lento, foi devagar, entendeu? Então, nesse caso aqui, Daniel, nas locuções femininas, é o que nós falamos lá em cima. Quando há essas locuções femininas, é obrigatório, mas em razão da tradição, usamos o acento grave. Não há a fusão. Você não vê fundir duas letras, tá? Não há essa preposição a mais pronome a iniciado com a. Você não vê pronome a mais artigo, tá? Ó, foi à fazenda e após a lanchonete. Então, saiu à tarde. Veja que não há os dois As, não há essa fusão, é mais uma tradição que se formou aí para utilizar, tá? Neste caso aqui já, das locuções adverbiais femininas de instrumento, aqui é uma faculdade que você usa se você quiser, então a gente não usa. Por que vai usar um negócio que pode quebrar, entendeu? Quando é opcional, aí você não usa, tá? Então, ó, mas é bom saber, porque lá às vezes pergunta assim na prova. Neste caso, o acento grave, ele é opcional? Verdadeiro ou falso? Aí você se lascou, entendeu? Você não sabe? Então, aí é a hora de você... Então, por exemplo, nesse caso aqui de locuções adverbiais femininas de instrumento, o que é instrumento? Por exemplo, ó, Daniel não trancou o portão à chave. Daniel não trancou o portão à chave. Ó, aqui com acento grave, aqui sem acento grave. Chave é o instrumento que foi usado para trancar o portão, né? Poderia ter utilizado outro instrumento para trancar o portão. Um cadeado, uma corrente, sei lá, tá? Ó, então é o instrumento. Outro instrumento. Daniel foi morto à facada. Deus o livre. Perceba que a facada é o instrumento, né? Neste caso aqui é o ato de esfaquear alguém, né? Que é a facada, né? Então, se fosse para você entender como instrumento, você poderia ter colocado assim, foi morto à faca, tá? Para ficar mais certo. Então, foi morto à faca, é um instrumento que foi utilizado. Então, neste caso aqui do instrumento feminino, ó, você pode ou não utilizar a crase, tá joia? E aí nós não utilizamos porque nós não somos idiotas. Outro caso de uso da crase é nas locuções femininas, tá? Aqui ainda é preciso utilizar, tá? Aqui também não é por fusão, mas pela tradição. Então veja bem.
O que é locução prepositiva? Locução é quando há mais de uma palavra ali, né, utilizada e termina em preposição. Então vamos lá. Ó, isso aqui, ó, forma a locução prepositiva. É o a mais uma palavra feminina terminada em d. Daniel será aprovado à custa de muito suor. Temos aqui uma locução prepositiva, 3 palavras aqui para terem sentido entre si, tá? Sem essas 3 não há sentido na frase. À custa de muito suor. Então, é preciso pôr o a craseado, porque é uma letra A, seguida de palavra feminina, custa, e terminada na preposição de. Ele foi à procura de socorro. A mesma coisa. Ele foi socorro. Né? Então, ele foi à procura de. Então, aí você está utilizando 3 palavras mais de uma para dar sentido a este contexto aqui. Né? Então, aqui nós temos essa locução prepositiva porque ela termina na preposição de e começa com a. Neste a aqui, nós vamos acentuar com o nosso acento grave. E temos ainda aqui quando há locuções conjuntivas, que é formada por a, mais palavra feminina, mais o que, termina com o que, tá? E é essa formação aqui, ó, à medida que. Normalmente é isso aqui, tá? Essa palavra aqui, a forma que, a proporção que, proporção não é, a proporção, é feminino também. Então, palavras femininas aqui no meio, tá? Que normalmente trazem uma noção de medição, de tamanho, de dimensão, tá? Então, a minha paciência acaba à medida que avançamos no estudo. Então, é formado por a, mais essa palavrinha feminina e terminado em que, tá? Aí nós temos essa locução conjuntiva que demanda o acento grave também, tá joia? Indo um pouco mais abaixo, nós temos que observar uma outra coisa. Por exemplo, nós temos exemplo lá em cima sobre a frase a moda de, vou fazer um pastel à la Portugal, né? Que é o pastelzinho deles lá é famoso e tal. Então, por exemplo, eu vou utilizar uma roupa. Deixa eu ver como é que eu coloco assim, ó. Anitta veio vestida a Beyoncé, tá? Ó, Beyoncé é feminino, né? Então é a moda de, né? A Anitta veio vestida a Beyoncé, que ela é fã da Beyoncé e tal, copia e tal. Então aqui nós sabemos que há uma crase porque há essa a moda de, e aqui Beyoncé é o nome da mulher lá, é feminino, né? É feminino. Agora vamos ver, ó. Anitta veio vestida a, deixa eu ver um outro, ó, a Silvio Santos. Veio com um ternozinho igual do Silvio Santos. E aí? Agora eu uso não vou usar o crase não, porque aqui Silvio é masculino. Não usa. Por que nós vamos usar o a? Há fusão? Não há fusão. Não, porque aqui há implícito esse a que se refere à moda de. Você já tem uma expressão implícita, oculta, né? Veio vestido à moda Silvio Santos. Então, a Silvio Santos, por isso é necessário a crase neste contexto, tá joia? Dito isto, vamos falar um pouquinho aqui das crases quando elas são facultativas. Ó, presta atenção, Daniel, facultativo, quando é facultativo você não usa, beleza? Mas você precisa saber, porque se perguntar na prova, como já falamos, você precisa saber, tá? Ó, vamos falar um pouquinho, ó. Aqui, ó. Crases facultativas.
antes de pronome possessivo feminino. O que é pronome possessivo? Meu, sua, teu, tua, sabe, né? Que indica posse de alguém ou de algo. Ó, ele se refere à sua mulher. Temos aqui um pronome possessivo feminino, tá? Sua. Neste caso aqui, a crase é facultativa, tá bom? Então, tanto faz a sua quanto a sua, beleza? Antes de nome de mulher também. Então, eu me referia a Ana. Isso aqui, quando é um nome que começa com A, eu usaria a crase, tá? Agora, eu me referia a Ana. Também pode não estar errado, não, tá? Ó, gostaria de falar com a Dani. Gostaria de falar com a Dani. Tanto faz a crase com crase ou sem crase, porque está antes de um nome feminino, tá bom? Aqui também, quando for após a palavra até, beleza? Essa palavrinha até. Daniel foi até a roça. Poderia deixar sem a crase. Daniel foi até a roça. Normal, tá bom? Daniel vai estudar até a aprovação. Tem a palavrinha aqui com A, né? E eventualmente, poderia falar negócio da fusão e tal, porque vai até algum lugar, né? E o A referindo aqui. Mas não é questão disso. Decore apenas isso, ó. É o A depois da palavra até, tá bom? Então, Daniel vai estar até a aprovação. Então, você pode usar a crase ou não. Pode ver que o Word não vai grifar como errado, tá bom? Está correto, tanto faz com crase ou sem a crase. Agora, Daniel, nós vamos falar aqui sobre os casos que é proibido o uso da crase, tá? Ó, aí, obviamente, antes de palavras masculinas, tá? Por quê? Porque ela exige artigo masculino. Não existe crase no O. A crase é sempre no A, tá bom? Ele foi a cavalo e ela a pé. Ó, muita gente, isso aqui cai muito na prova, muita gente coloca assim, ó, ele foi a cavalo. Não é possível, porque cavalo é uma palavra masculina. Então, aqui tem que ser a cavalo. E ela a pé. Porque a pé também é masculino. O pé não é masculino. Você não fala a pé, falou o pé, tá? Então, tudo que é palavra masculina, antes não pode existir crase, tá joia? Essa aqui é a dica primordial. Eles sempre colocam palavras masculinas de modo que você deve falar se é certo ou não colocar a crase, tá joia? Agora aqui, por exemplo, ó, foi a égua. Então não era um cavalo, era uma égua. Aí você pode colocar o acento aqui, viu? Foi a égua. Pronto, ó. O Word nem fala que tá errado, tá? Agora, como estamos falando de cavalo, aí eu preciso retirar a crase, beleza? Bom, seguimos aqui, ó. Antes dos verbos também, tá? Ó, por quê? Antes de verbo, não existe artigo antes de verbo. Ó, assim que foram embora, comecei a dormir. Comecei a dormir? Não, porque aqui eu durmo, tu dormes, aquele negócio todo, aquela conjugação verbal. Dormir é verbo, tá? Então, antes do verbo não existe artigo, né? Aqui, ó, esse comecei é porque quem começa algo, tá? Então, esse a refere-se ao comecei e não ao verbo dormir, né? Outra situação, antes de pronomes que não aceitam artigos, tá? A mesma coisa, antes deles não há artigo. Ó, quais pronomes que não aceitam artigos? Pronomes pessoais, antes deles não há artigo. Então, ó, ela é um pronome pessoal, né? É um pronome pessoal. Nós já estudamos pronomes pessoais lá do caso reto, oblíquo, caramba, tá? Então, ela é um pronome pessoal, não é? Todos se reportam a ela. Esse a não é referente a ela. Ela já sabemos que é ela, não é a ela. Se você for falar só assim, ó, quer ver como que dá errado, ó? Quem é a mais bonita?
essa ou aquela? Aí o cara aponta para a mulher e fala assim, a ela. A ela? A ela não tá certo, não existe isso. Então é ela, tá? É ela só, é ela. Aponta para ela e fala ela, tá? Esse a aqui, faz remissão a reportar, tá? Então, quem se reporta, reporta algo. Então, por isso que tem esse a aqui. Não é referente a ela, ao pronome aqui, tá? Ao pronome pessoal. É referente ao verbo, tá joia? Bom, outra situação, ó, pronome de tratamento. Porque antes não há artigo. Ó, o autor dirige-se a Vossa Excelência para requerer. Muito advogado coloca assim. Ó, o autor dirige-se a Vossa Excelência para requerer. Por que eu não posso deixar isso aqui, tá? Porque antes, quem se dirige a algo ou a alguém, tá? Então, nesse caso aqui, como é dirigindo a uma pessoa, dirige a alguém. Então, dirige-se a Vossa Excelência para requerer. Mas antes do pronome de tratamento, porque o pronome de tratamento não aceita, ele não há artigo antes dele, tá? Então, esse a também refere-se a dirige-se, tá joia? Ó, exceção. Nos casos de pronome de tratamento para senhora, senhorita, dona, eles aceitam o artigo e a crase também. Então, a senhora, a senhorita, a dona, tá? Esses são os três que aceitam o artigo antes, né? E aceitam ainda a crase, tá? Beleza? Vamos colocar isso aqui no mapa mental depois, tá joia? Outro caso aqui que não existe, ó. Pronomes demonstrativos, indefinidos, relativos. Nós já falamos sobre pronomes, acho que faltaram algumas aulas, mas eu dei uma pulada aqui para ver se o Daniel consegue acompanhar, senão a gente vai voltar lá, tá? Ó, é hora de dar um fim a essa aula. Veja bem, essa é pronome, beleza? Ó, é hora de dar um fim a essa aula. Quem dá um fim a algo. Essa, ela já está falando que é essa, não vai falar a essa. Quando vou me referir a essa, quem se refere a. Então, o a não é direcionado ao pronome essa, tá? Mas de dar um fim. Quem dá um fim a algo, tá? Ó, ela não amava ninguém. Quem ama ou quem amava a alguém, ou a ninguém, no caso, né? Mas há esse ninguém aqui acaba sendo alguém para o contexto da frase, tá? Então, ela não amava a ninguém. Perceba você que esse a é de cá, tá? Não é de cá, tá certo? Então, esse ninguém aqui, ó, principalmente porque é um pronome que não começa com a letra A. A mesma coisa aqui, ó. Não é pronomes que começam com a letra A. Se não começou com a letra A, você já corre, porque ela precisa começar, esses pronomes precisam começar com a letra A para que haja aquela fusão. Depois, olha lá em cima no organograma que você vai lembrar, tá bom? Ó, o A, quando há o A singular antes de uma palavra plural, a garota se dirigia a pessoas bonitas, ignorando os feios. Ó, a garota se dirigia a pessoas bonitas. Esse A aqui, ó, podemos craseá-lo? Não posso, porque ó, quem se dirige a alguém. Esse A aqui é referente ao verbo dirigir, tá? Não a pessoas, tá? Se tivesse aqui as pessoas, aí sim, aí nós deveríamos, perdão, abri uma janela aqui, aí nós deveríamos crasear, tá? As pessoas bonitas, tá joia? Porque aí deve acompanhar aqui o plural de pessoas, tá bom? Porque aí nós teríamos sim um outro A, dessa vez no plural, tá joia? Agora não, assim, ó, assim vai ficar errado, então nós não podemos, tá? O A no singular e a palavra posterior, né, é plural. Então é sempre singular. Isso aqui cai muito, beleza?
Outro caso aqui que nós não utilizamos palavras crase, né? Acento grave, é expressões com palavras repetidas. Exemplo, cara a cara, dia a dia. Você não pode colocar um cara a cara, tá? Não vai. O Word não corrigiu não, mas não pode não, tá? Palavras repetidas, cara a cara, dia a dia, você não utiliza crase, tá bom? Bom, outra situação. Antes de nomes de cidades que não admitem o artigo feminino, tá? E sem os especificativos. O que é o especificativo? Sem especificar bem uma qualidade, um adjetivo do local. Por exemplo, ó, eu vou a Fortaleza. Eu não coloco crase, tá? Um macete aqui, ó. Se você vai a e volta da, crase a. Se você vai a e volta de, crase para aqui. Então não tem crase, tá? Isso é um macetezinho, um mnemônico. Então, por exemplo, eu vou a Fortaleza e volto de Fortaleza. Não volto da Fortaleza, eu volto de Fortaleza. Porque aí não há crase. Agora, se eu... Quer ver, ó? Eu vou à linda Fortaleza. Aí, ó. Eu vou à linda Fortaleza e volto da linda Fortaleza. Então, neste caso, há crase. Eu vou à linda Fortaleza e volto da linda Fortaleza. Entende? Agora, se eu vou a e volto de, crase para aqui. Tá certo? Então, eu vou a São Paulo, volto de São Paulo. Então, não há crase. Não posso colocar vou a São Paulo, até porque São Paulo é masculino. Mas vou a Jaguariúna, interior de São Paulo. Eu vou a Jaguariúna, não vou a Jaguariúna com crase, porque quando eu não volto da Jaguariúna, eu volto de Jaguariúna. Vou à Conquista, volto de Conquista. Né? Algumas pessoas falam errado. Vou lá na Conquista, volto da Conquista. Estou voltando da Conquista, estou voltando dali. Né? E aí é foda. Mas aí nós estamos falando aqui corretamente, beleza? Então, guarda isso aí. Ó. Se vai a e volta da, crase a. Se vai a e volta de, crase para quê? Fechou? Acabar com isso aqui logo. Vou deixar para fazer uma ediçãozinha aí amanhã, porque o bicho está pegando aqui. Meu filho está tossindo muito. E tá um frio do caramba de 9 graus aqui. Eu estou agora 11h48 gravando a aula e vou congelar. Bom, vamos lá. Esses casos aqui também são proibidos. Ó. Quando há essas palavras aqui, casa, distância e terra, tá? Sem determinante, sem crase. Com determinante, com crase, tá? Então veja bem. Estamos à distância. Estamos à distância, eu e você estamos à distância. Não tem crase, porque nós não sabemos qual a distância, tá? Agora, se eu determino, ó, a distância de 50 km. Estamos à distância, aí eu uso a crase, tá? Porque há um determinante. Sem determinante, apenas a distância é sem crase, beleza? Ó, vou à minha terra. Tem crase, porque eu estou falando da minha terra natal. Todos sabem que estou determinando qual é a terra, né? Agora eu vou à terra, aí não sei que terra que é essa que ele está falando. Pode ser um molho de terra, um monte de terra, não sei. Pode ser a terra da minha avó, a terra do meu pai, não sei. Então vai sem crase, tá? Vou à casa, também sem crase, porque eu não sei que casa. Agora, eu vou à casa da minha namorada. Aí, estou determinando qual é a casa. Neste caso, eu uso a crase, tá joia? É isso aí, galera. Agora, eu aumentei aqui um pouco aqui para a gente fazer um exercício aqui e irmos dormir. Ó, essa tirinha do Agar. Agar de Brown. Não volte tarde, alguém falando lá na taverna. Não volte tarde, fique longe da taverna, não se suje. A Helga parece a minha mãe. Mas tudo bem, eu também não obedeci a minha mãe. Tá? Deve ser a mulher dele que tá falando. Então, eu não obedeci a minha mãe e ele acabou indo para a taverna. Tá? Então, em relação a esse A craseado aqui, esse A está certo? Está errado? Como é que é? Ó, quem obedece, obedece a alguém. Né? Então, ele necessita do A aqui. Mas esse minha é um pronome
possessivo feminino, né? Minha, sua, tua. Como nós falamos lá em cima, neste caso aqui é facultativo o uso do a craseado, tá joia? Então está correto, pode se utilizar ou não, mas o ideal é que a gente não utilize para não confundir. Então, eu obedecia a minha mãe. Eu também não obedecia a minha mãe, então você pode ou não usá-lo, tá joia? Vamos ver mais um aqui, ó. O pacote do governo é tão grande que tapou o sol. Combateremos a sombra com crase e sem crase. Tá piada aqui. Pois bem, veja só. Combateremos a sombra com crase e sem crase. Neste caso aqui, o A da sombra tem crase ou não tem crase? Quando tem crase? Por que ele falou com crase e sem crase? Existem dois tipos de A. Se pode ou não pode? Por quê? Combateremos A. Se a sombra aqui for um ser, eu vou combater aquela sombra. Como é que eu vou combater a sombra? Eu vou dar um jeito de quebrar aqui a proteção e virar sol de novo. Eu estou combatendo a sombra. Aí beleza. Aí você não tem crase, tá certo? Você está combatendo a própria sombra. Agora, se a sombra aqui for uma adjunta adverbial de modo, como nós falamos anteriormente, aí há sombra, ou aí há crase. Combateremos a sombra, ou seja, eu vou ficar numa sombra no combate. Aí há crase, tá joia? Então, neste caso aí, com crase e sem crase, ele vai combater a sombra enquanto a sombra que está sendo feita, e ele vai acabar com essa sombra, e também vai fazer isso estando a sombra, tá joia? Vamos ver o próximo aqui. Saúde. Devido à falta de médicos, vou estar encaminhando a senhora a uma benzedeira aqui pertinho. Então, aqui também está correto o uso da crase, devido à falta, tá? Ao A aqui de devido a, e falta admite também um outro A aqui, porque é uma palavra feminina, tá? Então, lembra lá o organograma lá em cima, tá? Joia as regrinhas lá em cima. Vamos fazer mais um aqui e acabou, tá? Graças a Deus chegou a primavera. Graças a Deus cheguei à primavera. Eu dizendo trivialidades, inconveniente, a Mafaldinha. Mas vamos lá. Graças a Deus. Deus masculino. Muita gente, toda prova cai isso aqui, viu? Deus é masculino. Você não vai por crase, é sem crase, tá? Cheguei à primavera. Aliás, chegou a primavera. Ela está se referindo que chegou alguém. Chegou a primavera. Primavera, nesse sentido aqui, está como se fosse alguém. Agora aqui é diferente. Graças a Deus, ainda com ar sem crase, cheguei à primavera. Chegou é uma adjunta adverbial de lugar ou tempo. Aqui ele chegou no tempo da primavera. Chegou, conseguiu viver até chegar à primavera. Então, cheguei à primavera, uma adjunta adverbial de tempo. Neste caso aqui. Então, há uma crasezinha aqui. Beleza? Por hoje é só. Tenha uma boa noite. Tchau! Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode.